O filme que vamos assistir se chama A Comédia dos Pecados, que fala sobre um empregado que saiu corrido de um castelo depois do que havia feito e foi parar em um convento de freiras, onde ele arrumou um emprego de jardineiro. Esse rapaz teve que fingir ser quem não era para conseguir ficar ali, mas essas freiras começaram a passar dos limites com o garoto e ele teve que fazer com elas o que o boi faz com a vaca, pois ele era o único jovem atraente daquele lugar e essas freiras faz coisas inacreditáveis com esse menino. Seja muito bem-vindo de volta e antes de começarmos já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos resumos. O filme começa com uma irmã saindo da mata e voltando para o convento com um burro. Ela se chama Fernanda. Quando ela chega no curral, ela é questionada pela irmã Genevra, que pergunta onde ela estava. Só que Fernanda responde dizendo que estava procurando pelo burro que havia sumido no meio da mata. A irmã Genevra se questiona o porquê esse burro foge tanto. O jardineiro passa próximo a elas e mexe com uma delas, e as irmãs Fernanda e Genevra o repreendem. Depois, as freiras estão passando próximo ao jardim e aquele velhote continua olhando para elas com desejo. As irmãs, ao perceberem a forma que ele estava, elas ficam com muita raiva e começaram a brigar com o velhote e atacar coisas nele. E não contentes, elas entram no jardim onde o jardineiro pede por desculpas. Só que uma irmã chamada Alessandra está com muita raiva e fala que se ele olhar novamente para qualquer uma outra do convento, ela vai cortar os bagos dele com a foice. E dava pra ver a raiva que ela estava, porque pregou a foice no tronco da árvore que a outra irmã Genevra nem conseguiu tirar ela depois. Alessandra vai conversar com seu pai, pois o plano dele era arrumar um marido rico para sua filha, para que eles não enfrentassem nenhum tipo de necessidade, e comenta que é mais fácil manter ela no convento do que em sua casa, pois o custo de vida dela sairia mais caro. Uma madre chamada Maria está ajudando o padre chamado Tomasso a juntar todos os tecidos para ele levar até a cidade para vendê-los. E ao sair do convento, ele encontra com um jardineiro que, com muita raiva do que as meninas fizeram, ele confronta o padre Tomasso querendo demissão do seu trabalho por causa do que vem sofrendo das freiras. O padre Tomasso implora para que ele fique pelo menos até ele voltar da cidade. Só que o jardineiro fala que não vai esperar e mete o pé daquele convento de freiras loucas. A cena muda para um castelo onde um rei chamado Bruno está em um almoço com sua esposa chamada Francesca. O rei fica falando sobre suas riquezas e sobre as terras que ele tem conquistado recentemente, onde se gaba por tudo que tem feito. Francesca responde com sarcasmo, falando que ele é um grande rei e que merece tudo aquilo. Um empregado chamado Maceto que serve eles durante suas refeições, enquanto todos estão cansados da balela que o rei fica falando. Sua esposa troca olhares com um empregado discretamente sem que ninguém perceba. E mais à noite, descobrimos que Francesca tem um caso com um empregado. E pós bater virilha um com o outro, Francesca fala que não está aguentando mais as baboseiras que o rei fica falando o tempo todo, sendo que Maceto apenas quer paz depois de ter posto o boneco pra chorar e fala que ela está sendo chata da mesma forma que o rei Bruno se ela não parar de falar desse assunto. E Maceto começa a macetar a Francesca para ver se a maritaca calasse a boca. O rei Bruno chega no quarto e pega o ato de infidelidade acontecendo, só que está à noite muito escuro e ele não consegue ver quem estava ali. Maceto corre dali e pula a janela, ele imediatamente volta para o quarto dos empregados para não ser pego. O rei segue ele até o quarto, só que Maceto pula na cama e finge estar dormindo no meio dos outros criados para que seja impossível reconhecer que foi ele que estava lá, rebentando a mulher dele. Só que o rei é muito macaco velho e ele começou a olhar os batimentos de todos os seus criados que estavam dormindo e percebeu que o de Maceto estava acelerado. Como está muito escuro e o rei não pode ver quem é, ele corta um pedaço do cabelo de Maceto e sussurra no ouvido dele dizendo que amanhã ele vai saber quem ele é. E depois que o rei vai embora, o pé de pano Maceto também é esperto o suficiente. Sabendo do que iria acontecer com ele se fosse pego, ele vai lá e corta o cabelo de todos os outros empregados no quarto. Esse miserável é um gênio. E no outro dia, o rei reúne todos os seus empregados
empregados e fica bravo ao perceber que o pé de pano havia feito o mesmo com os outros empregados, sendo assim impossível ser descoberto. No almoço, mais uma vez Francesca fica olhando para Maceto, enquanto o rei Bruno fala novamente as suas baboseiras. Só que Maceto acena para ela parar de olhar para ele, depois de tudo o que aconteceu ontem à noite. Do lado de fora, Francesca mexe com Maceto enquanto ele buscava lenha, e Francesca agarra ele enquanto ele pedia para parar, pois alguém poderia estar vendo eles, mas Francesca queria pelo menos pagar um bola-gato ali para ele, e Maceto não deixa. E quando ele olha para a muralha do castelo, o rei dos cornos estava vendo tudo e ordena que os seus guardas tragam o pé de pano, pois ele queria acabar com ele pessoalmente. E o Corno Killer fica esperando a ação dos guardas. Maceto corre igual um maluco para fora do castelo, sentido a floresta, enquanto os guardas tentam capturá-lo. Só que ele consegue escapar pela mata. Tommaso havia caído com sua charrete enquanto ia para a cidade vender seus lenços. E Maceto, ao ver a dificuldade dele em recuperar os seus tecidos, ele decide ajudá-lo. E como forma de retribuir o favor, Tommaso lhe oferece a vaga de jardineiro no convento, já que o outro havia pedido demissão. E Tommaso entra em um acordo com Maceto e disse que teria que fingir ser surdo e mudo para que as irmãs não criem motivos para não quererem Maceto lá. E no dia seguinte, Tommaso apresenta Maceto para a Madre Maria e conta que trouxe ele para ser o novo jardineiro do convento, e completa dizendo que ele é surdo e mudo. Maria desconfia de sua deficiência, mas o aceita para cobrir o serviço do antigo jardineiro. Fernanda, ao vê-lo, vai até Maceto e ameaça ele, ordenando que ele revele sua identidade. A Madre Maria interfere, falando que ele é um novo jardineiro do convento que foi contratado por Tommaso, e também fala sobre a deficiência de Maceto. E as irmãs ficam desconfiadas dele, enquanto Alessandra se mostra contente com a presença dele ali no convento. À noite, Fernanda escuta um barulho de pedra em sua janela, e quando vai ver, era sua amiga Marta, que trouxe um vinho para elas escondido. Fernanda e Marta vai até o quarto de Alessandra para tomarem lá, onde Genevra aparece no quarto e se junta a elas para beber também. Marta sugere elas a fazer uma porção chamada Belladonna para seduzir homens. Enquanto Marta e Fernanda caem no beijo, Genevra fica muito preocupada com o que elas estão fazendo, mas ela acaba participando também. Genevra, muito bêbada, precisou ser carregada para sua cama, e Fernanda e ela começaram a se pegar ali. No outro dia, Marta e Fernanda foi para a mata para fazer a porção Belladonna para seduzir os homens. Marta coloca 2 gotas em cada olho de Fernanda. Genevra está escondida observando tudo que elas estão fazendo ali. E logo depois das meninas terem feito a pimba, Marta e Fernanda invadem o quarto de Maceto e obriga ele a deixar elas fazerem um bola-gato nele. E logo depois Fernanda sobe em cima dele totalmente descontrolada, enquanto Genevra percebe a pimba que elas fizeram do lado de fora. E logo em seguida as meninas saem do quarto de Maceto. No outro dia, um bispo chega no convento e é recebido pelo padre e pela madre, que vão lhe mostrar todo o convento. Maceto está com Alessandra no quarto em um pega cabuloso, pois essas freiras não deixam o menino respirar. E no fundo, uma freira passa e Alessandra imediatamente veste a sua roupa e fica do lado dela enquanto Maceto está debaixo da cama e vai tentando sair de fininho. Só que a Madre Maria e o bispo entram no quarto na hora que ele iria sair, e ele teve que ficar ali debaixo esperando a madre e o bispo saírem. E quando eles saem, Maceto imediatamente vaza dali. Genevra tenta fazer a pemba Belladonna que as outras meninas haviam feito, só que ela começa a ter alucinações com a porção. Alessandra vai até Maceto e percebeu que ele falou com ela, sendo que ele era mudo, e questiona, não acreditando que ele fingiu ser mudo todo esse tempo. Maceto tenta se desculpar com ela e explicar a situação. Genevra entra no galpão louca de pimba e Alessandra se esconde para não ser vista ali por Genevra. E já doidona, Genevra pula em cima de Maceto, mas revela gostar de mulher.
Ela escuta um barulho de gente chegando e procura um lugar para se esconder e percebe que Alessandra estava ali também escondida. Fernanda ameaça Maceto e amarra ele e leva para o bosque. Genevra e Alessandra, curiosa para saber o que estava acontecendo, vão atrás deles. E mais à noite, elas percebem que elas iriam deixar Maceto para um sacrifício. E Alessandra impede Fernanda de fazer isso, enquanto Genevra, doidona, dá uma cepada na Marta. Maceto, no meio daquela treta toda, começa a falar e dizer a verdade sobre não ser surdo e nem mudo, e que fingiu tudo aquilo para conseguir entrar no convento. Depois daquela treta toda, Genevra, muito doidona, entra com um burrinho e começa a dar o louco dentro do convento e bater nas portas, acordando todo mundo por ali que estava próximo. Genevra revela tudo o que as irmãs haviam feito com Maceto e Alessandra tenta desmentir Genevra, falando que ela está louca. O bispo, para resolver essa confusão, vai até o quarto de Maria, que sai toda desarrumada. Maceto tenta explicar o que aconteceu e todos ficam surpresos ao ver que ele está falando. E Alexandra revela a farsa que ele é. Logo em seguida, o padre Tomasso sai do quarto da Madre Maria, onde todos ficam de boca aberta ao perceber que o padre estava arrebentando a madre e que aquele convento era uma putaria que só a peste. E no outro dia, o bispo dá a cada um sua punição. Primeiro foi Genevra, Fernanda, Alexandra e depois das irmãs, as punições maiores, como a de Maria e do padre Tomasso, que perdeu seu sacerdócio de padre. Maceto também sofreu as consequências, pois foi entregue aos guardas do rei Bruno. E como ele foi pé de pano por ter pego a rainha, ele foi para a cadeia do castelo nas masmorras. Depois de tudo resolvido, as irmãs se juntam no campo para pedir desculpas umas às outras. Elas entendem que Maceto foi o mais prejudicado, pois ele não pediu nada daquilo e acabou sendo preso, sendo que a culpa, na verdade, foram delas. Na masmorra do castelo do rei Bruno, o Cornoquilo vai falar com Maceto. O rei revela tudo o que vai fazer com Maceto por ter pé de panado ele e comenta o que aconteceu com Francesca, dizendo que se separou dela e levou ela de volta para a aldeia inimiga de onde ele havia encontrado ela. E após dizer isso, o rei vai embora. Maceto tenta implorar para deixar ele sair dali com os guardas, só que eles ainda zoam com Maceto, chamando ele de pé de pano safado. E quando os guardas se distraem com uma tartaruga com fogo no rabo, enviada pelas irmãs, elas se apressam para salvar Maceto e veste ele como uma delas para conseguir sair da prisão sem serem descobertos. E a Genevra, doidona de pemba, deixou um boneco no lugar do Maceto, como se nenhum guarda fosse perceber que aquilo era um boneco e não Maceto. E o filme termina com a fuga delas, que ocorreu tudo bem, e as irmãs conseguiram livrar Maceto da prisão, enquanto na floresta, secretamente, a Madre Maria foi encontrar com o ex-padre Tomasso, só que eles se escondem ao ver as irmãs passando por ali. Fernanda se questiona o porquê o burro do convento estaria ali, mas Genevra puxa a mão dela para saírem dali, e logo depois, Madre Maria e o padre acabam conseguindo passar alguns minutos juntos sem que ninguém saiba.